Então, olha só. Lembra que no começo nós tínhamos criado esse onError aqui, né? Nós tínhamos criado aqui um if, else e tal, do status, e depois nós trocamos por esse onError, né? Lembra disso? Só que tem um detalhe, esse onError, ele foi colocado aqui e ele nunca está sendo chamado. Por quê? Se a gente observar lá na documentaçãozinha dele, esse onError está mais ligado não ao status em si, mas questões de segurança. Porque muitas vezes, por exemplo, você vai fazer uma requisição nova API. E a API, por exemplo, existe um meio de você configurar para aquela API não responder aquele cliente que está chamando. Por exemplo, você tem lá, eu fiz uma API, né, uma parte web ali, só que eu não quero que ela responda para o site A, para o site B, para o site C. Eu não quero isso. Eu quero que ela responda só para o site A. Senão fica todo mundo consumindo ela. Não é uma API aberta, é uma API fechada. Então você tem um site, tem uma API, e esse site vai consumir, ele é o único que está autorizado a conversar com a API. E aí o que acontece? Então existe uma questão de segurança para ser tratado. Existe um conceito chamado Cross Origin, nós vamos estudar isso mais à frente. Está lá no Spring Boot, lá na frente, no próximo módulo. Tá? Então, esse onError, ele trata mais dessas questões de segurança, quando a gente está tentando acessar uma API e se essa API não permite acesso, isso vai gerar erros para nós. E esses tipos de erros que vão ser processados aqui no onError. Tá? Agora, esses erros de status, né? O status é 200, o status é 500, o status é não sei o quê, se a requisição deu certo e tal, esses daqui não é tratado no onError, é tratado aqui mesmo, no status, igual nós tínhamos feito. Tá? Então, o que a gente faz aqui nesse caso? A gente faz com que deixa esse onError quieto e a gente vai ter que colocar o nosso else aqui, né? Vocês lembram lá de como que a gente tinha feito? Tinha aquele probleminha lá do status igual a 1, né? Tipo assim, ele tem que ser diferente de 0, perdão, né? Que tava aquele, ele tinha que ser diferente de 0 para ele entrar aqui, certo? Se ele fosse diferente de 0, ele entraria aqui, tá? Aí se o status dele fosse, deixa eu ver aqui, diferente de 0, beleza. Aí ele entra aqui para testar. Se ele está no estágio 4, se o status é 200, aí ele deu certo. Se não, ele deu errado. Então ficou 3 ifs, né? Apareceu aqui, só dei Ctrl Z, já estava na memória. Tá, voltei, vamos precisar digitar de novo. Então ficou status diferente de 0, status 200 e concluído, done. Beleza? Então esse cara aqui trata o erro. Tá? Então vamos verificar, a gente viu aqui o BLzinho, né? Vamos verificar agora, vamos fazer essa requisição. Opa, nem é aqui, é aqui. Vamos tentar fazer o cadastro com ele gigante. Tá vendo? Olha só, o que ele trouxe para nós? Não pôde ser salvo. Por quê? Ele não falou qual que é a mensagem, ele falou, não pôde ser salvo. Não pôde ser só. De novo, ó. Salvei. Salvo com sucesso, beleza. Tá? Vou fazer o negócio errado. Aí ele, não pôde ser salvo, não pôde ser salvo, não pôde ser salvo. O que aconteceu aqui? Não, muitos ifs não, porque você pôs 3 ifs, foi 3 mensagens. Não. Qual que é a resposta? De novo, olhando aqui, ó. Olha lá. Vamos estudar aqui rapidamente. Nós pegamos o problema do erro, né? Mas esse aqui é o callback, mas não está aqui. Então, aqui, o que a gente chama o erro, né? Olha onde que está esse else aqui, ó. Olha onde está esse else. Eu dei um Ctrl Z aqui, mas acho que ele pegou no time errado aqui, ó. Olha onde está o else aqui, ó. O else tem que estar então, maior. olha só, se eu vier aqui, ó, digitar um cara aqui, mandei salvar, opa, ele já chamou o erro. Eu quero colocar um... Não é isso. Eu quero só colocar um breakpoint aqui, ó, nesse error. Tá? Olha lá, no error. E olha só. Salvar. Error. Quando eu chamei o erro, qual é o status? 500.
Olha lá. O status 500 ele deu pau, ó, tá vendo? Ele lançou o erro. Agora eu vou para frente. Lançou, não pode dar tal. Não pôde. Qual que é o status nesse momento? 500 de novo. Olha lá. Chamou de novo a mensagem. Tá vendo? Não pôde ser salvo. Qual que é o status novamente? 500 de novo. Olha lá. Não pôde ser salvo. Acabou. Por que ele chamou 3 vezes aquele status? Aquela requisição status 500? Olha o que ele fez aqui, ó. Vai 00, 500, 500. Olha lá. Como que é? Vai 00, 500, 500 na requisição. Então, o que nós vimos aqui nesse código? Deu uma crise de riso dele. Não, eu tenho que mostrar isso aqui. Vai. Todo mundo dá uma crise de riso aí, vai. Tá todo mundo louco, beleza. Eu não sei porquê. Quem está assistindo esse vídeo não vai entender nada. Bom, o que tem em comum aqui? Nesse código e nesse código. Nesse if e nesse else. O que tem em comum? No read state, né? Então, ficou muito... Né? Na verdade, assim, o que eu tinha feito? Eu fiz um teste aqui por baixo dos panos e fiz o seguinte, assim que nós estávamos, né? Nós paramos. Então, o que acontece? Eu falo, poxa, um aluno deu uma sugestão, você tinha que colocar esse if aqui, ó, pá, e aqui e ver se vai dar certo, se for uma sugestão, né? Então, isso quer dizer o quê? Que esse erro, ele também estava chamando repetidamente, porque ele estava passando por todos os estágios do read state, 0, 1, 2, 3. Então, dessa forma funciona. Só que ficou péssimo assim, o visual do código, né? Ficou bem... não ficou nada legal. Então, a gente pensou o quê? Vamos sugerir aqui o quê? Uma otimização, né? Esse if não está igual nos dois, no sucesso e no erro, então a gente muda a estrutura. Tá? Então, a gente cria aqui uma estrutura onde esse cara... é uma das primeiras condições para que a gente possa analisar o status, né? Então a gente vem aqui e analisa primeiro se ele está numa fase que nos interessa. Aí depois nós vamos verificar se ele tem o status que nos interessa. Olha só, se ele tem o status que nos interessa. Certo? Bom, ele está na fase que nos interessa? Tá. Tem o status que nos interessa? Tá. Tem. Então, aqui a gente chama sucesso. Se não... ele não está na fase que nos interessa, não tem o status que a gente quer, então, nesse caso, ele vai para o erro. Ele chama o erro. Tá? E aqui nós removemos o código. O código feio. Isso aqui pode ser dar mais uma maquiada nele, para ficar mais bonito ainda. Tá? Mas, vamos lá. Será que isso funciona? Vamos carregar a página. O usuário service not find, isso aqui é problema de chave, certeza. Clica aqui, clica nesse, cadê o fechamento? Ó, tá lá embaixo ó, o fechamento dele, tá errado, ó. Tem que pôr o fechamento aqui, né? Deixa eu ver, clica, tá lá embaixo de novo, ó. Adicionar, abriu, fechou, tá certo. Do function, abriu, fechou, tá certo. Do if, abriu, cadê o do if? Você não clicou no negócio. Eu cliquei aqui, ó. Do if, abriu, fechou, if, tá certo. Do status, ok, fechou, agora tá certo. Então, Ctrl R, atualizando a página, de novo, o mesmo problema. Is not defined, isso quer dizer que nós estamos com um problema de chaves de novo. Abre e fecha. Isso aqui é uma function. Abre e fecha. Function. Se o cara é esse, abre. Cadê? Onde que fecha esse cara? Aqui. Abriu, fechou. If. Abriu, fechou. Else. Abriu, fechou. Então, tá certo, só não tinha atualizado o browser aqui. Beleza? Salvar. Ó, não pôde ser salvo, não falou o erro, mas ele só teve uma mensagem, né? E agora eu vou colocar aqui, salvou, salvo com sucesso e carregou a lista. 63. 63 é o último. De novo, salvar, salvo com sucesso, 64. Agora eu vou causar o problema, de novo, um monte de caractere, não pôde ser salvo. Tá? Então, ele falou não pôde ser salvo, mas não especificou. Tá? Se a gente quisesse especificar o porquê que ele não pôde ser salvo, porque quebrou uma regra do banco, aí nós temos que pegar uma mensagem do controller. Quem tem essa resposta não é o JavaScript. Aí nós temos que pegar uma mensagem do controller e entregar para o browser. Aí o JavaScript pegaria essa mensagem e levaria para a janela. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ficaria algo assim. Ó. Cadê? Ali. Tá vendo aqui, ó?
Aí eu teria que passar aqui dentro uma resposta. Uma resposta para o... Inclusive, eu poderia até dar uma response mesmo, uma response dizendo. Tá? Do jeito que está aqui, ele tá legal, dá para a gente continuar nosso estudo. Não vamos entrar nessa questão agora, porque a gente precisa ainda terminar o excluir, alterar, e depois, se sobrar tempo, a gente pode fazer isso. Tá bom? Então, vamos só finalizar a exclusão e a alteração. Tá? Na verdade, a alteração, olha só, se eu mandar editar aqui, apesar de que agora ele não tem o dado para ele poder pegar e editar, né? A gente tem que fazer ele, porque o vetor a gente excluiu, né? Nós excluímos o vetor. Então, o que acontece? Como nós excluímos o vetor, então a gente vai ter que pensar numa estratégia aqui para poder editar. Ou a gente traz de volta o vetor, porque cadê? Olha como editar funcionava. Olha lá o editar. Cadê o DOM? A gente clicava aqui no DOM, né? Ao clicar no editar. Cadê? A gente gerou aqui. Nós fizemos um JavaScript que gerava aquela listinha. Ao clicar no listar. Aí, ó, renderizar tabela de usuários. Ó. Esse cara renderiza pra gente. Então ele tinha aqui, ó, ao clicar no editar. O que ele pegava aqui? Ele pegava o nosso objeto, né, ao clicar, e passava quem? O índice de um vetor para nós. Só que nós não temos mais vetor. A gente tem um índice de um vetor, aí esse ao clicar em editar, ele fazia o quê? Olha lá, ao clicar no editar. O que ele fazia? Ele pegava esse índice e fazia o quê? Buscava o objeto daquele índice. Tá vendo? Pelo índice. O que nós podemos fazer agora? Buscar o objeto. Se você quiser buscar lá na API, a gente pode buscar na API. Buscar pelo ID, se a gente quiser buscar na API. Ou se a gente quiser manter a ideia de buscar ele, de pegar ele só do browser e levar ele para cima, não ir lá no banco de dados, lá na API e trazer ele novamente, aí a gente teria que fazer o quê? Ao invés de, ao clicar em editar, receber o índice, ele teria que receber o quê? O objeto inteiro. Olha só. O objeto inteiro, né? Tipo assim, será que se a gente conseguisse passar o objeto inteiro para cá, ele daria certo? Porque, ó, presta bem atenção comigo. Ele está gerando aqui, ele está gerando para nós o quê? O que ele está gerando? Cadê o renderizar aqui? Ó, ele tá gerando para nós, ao clicar no excluir, ele vai passar alguma coisa como parâmetro. O que ele está passando? Ele está passando um índice do vetor. É possível eu chegar e falar assim para ele, ó, passe já esse cara aqui, ó, porque aqui existe um array, né, que ele está trabalhando, que é montado para ele. Tá? É possível ele já passar... Opa, não excluir não. É possível a gente já passar um objeto inteiro ao invés de passar uma variável? O que ele passa aqui, ó? Ele vai montar uma stringona, né? Ele vai montar o endereço, não? O endereço do objeto, exatamente. Isso é um problema. Porque o que daria para a gente fazer é passar todo o dado desse objeto. Só que não ia ficar legal. Ia colocar todos os dados do objeto ali dentro do parâmetro. Tá? Então, ou a gente mantém a ideia do índice, ou a gente faz o quê? Uma coisa interessante de fazer. Manter a ideia do ID. Nesse caso, o ID ele ajuda a gente, só que a gente teria que fazer uma busca na API, porque a gente não está trabalhando com vetor mais na memória. Isso aí é uma outra questão de otimização que a gente teria que fazer. A gente poderia manter a ideia de vetor, mas nós excluímos o vetor. Né? Mas, assim, do ponto de vista do controller para o repository, o nosso service, é ele que tinha o vetor. Agora, o nosso service, ele não tem vetor. Ele tem o quê? Ele vai ter que fazer uma consulta na API, porque ele não tem mais vetor. É o custo de ter tirado esse vetor. Mas aqui para o controller, tanto faz. A gente só mudou a forma de chamar. Olha lá, eu quero editar o cara que tem um ID tal. Se esse cara está no vetor, se esse cara está no banco de dados, se você vai na API, eu não quero saber. Ele passou o ID aqui. Aí o nosso, ao clicar em editar, o que ele faz? Ao invés de ele receber o índice, ele vai receber um ID do cara. Tá vendo? Olha lá. O ID do cara. Aí, então aqui, ó, um ID, ao invés do índice. Ó. Tudo é ID, ó. Olha lá. Aí. Tudo é ID.
Beleza? Aí esse buscar por índice, na verdade tem que ser o quê? Buscar por ID. Entendeu? Ao invés de buscar por índice, seria buscar por ID. Aí fiquei assim, ó. ID. Aí nós não teríamos mais esse cara aqui, ó. Só arrumar aqui no controle, ó. Buscar por ID. Só tem que ver se não tem outro cara aqui, né? Só aqui mesmo. Aí, buscar por ID. Olha lá. Então, deixa eu só salvar aqui, tá? Buscar por ID. Aqui, ó. Buscar por ID. E aqui nós vamos fazer o quê? Uma busca onde? Lá na API. Então, a gente busca na API esse cara por ID para poder levar para a tela. Como faz para fazer uma busca por ID na API? A gente pode fazer quase igual aqui o get, ó, tá vendo? Olha lá, quase igual o get, ó. Né? Como faz aqui no get? Ele tem que fazer o quê? Ele vem aqui, ó, ainda está fazendo a requisição Ajax. O que ele faz? Faz a requisição e tal. Ele recebe um ID que ele tem que buscar e um callback para saber o que fazer com o que está chegando. Certo? Faz uma requisição por get. A única coisa que ele tem que passar é o quê? Um parâmetro a mais. Qual é o parâmetro que ele tem que passar? Lembra do parâmetro? O negócio de parâmetro? O parâmetro é o ID. Um pouquinho mais. Olha lá. Olha só. Nós colocamos um chave-valor aqui, ó, ID. Então quer dizer que se ele fizesse a requisição lá para a API tem que ter alguém para receber. Cadê o nosso controller? Usuário controller. Cadê? Olha lá. O get, ó, tá vendo? Só que ele não tem um buscar por ID, tá vendo? A gente só tem buscar todos, ó. Na API você manda buscar todos e ele traz todo mundo. Você fala, pô, mas e agora? Agora eu quero buscar um por ID. Não quero buscar todos, só quero buscar um do banco de dados. Como que faz? Tá vendo esse get nosso? Ele só está preparado para buscar todos. A gente pode fazer uma pergunta assim, ó. A gente pode fazer uma pergunta, ó. Se existe dentro do request um parâmetro chamado ID, então ao invés de ele buscar todos, ele só busca um. A gente pode fazer isso aqui, ó. Aí, a gente pode fazer essa brincadeirinha aqui, ó, assim, ó. Aí. Ó, a gente pode fazer assim, ó. Se tiver um parâmetro igual a ID, só vou perguntar aqui, né? Se isso aqui for diferente de nulo, por exemplo, se existe esse parâmetro aqui, dá um stop, ó. Se existe essa requisição, se a requisição pelo método get vem com o parâmetro ID, quer dizer que o cara está pedindo ele. Se não vem com o parâmetro ID, então quer dizer que ele está pedindo todos. Então o nosso request get serve para os dois agora, tanto para buscar por ID quanto para buscar todos. Ctrl Shift F. Se for por ID, nós temos aqui o nosso usuário repository, lembra dele? Olha lá, usuário repository, ponto. Tem buscar por ID ou não? Não tem, né? Olha lá, buscar por ID. É isso que eu preciso aqui, ó. Tá? E pegar esse meu ID e levar aqui para dentro. Só presta atenção. Olha lá. Eu preciso buscar do banco de dados. Aí. Eu preciso buscar do banco de dados um cara por ID. Buscar um usuário por ID. É que não tinha implementado, né? A gente não implementou ele, né? A gente só deixou buscar todos, né? Eu achei que a gente tinha até implementado já esse cara. Buscar por ID. Tá? Não implementando mesmo? Então tá. Então beleza. Bom, daqui a pouco esse cara vai existir. Buscar por ID. Aí, o que ele tem que me retornar? Se eu falo assim, banco de dados, você me traga um cara com ID 10, com ID 20. Um objeto do tipo usuário. Então ele tem que me retornar isso aqui, ó. Usuário. Aí, usuário. Eu vou aprender a digitar, tenho certeza. Um dia eu aprendo. Ah lá, ele tem que me retornar um usuário. E o que eu tenho que fazer com esse usuário? Eu tenho que entregar ele pro... Eu tenho que entregar ele para onde? Para o meu cliente, né? Tenho que entregar ele. Só que eu tenho que transformar ele em JSON, não tem? Para entregar ele lá.
Porque a lista já está transformada em JSON. Olha só o que eu vou ter que fazer aqui, ó. Mas já não está em JSON, mas... Então, esse aqui está em JSON, ó. Esse aqui está em JSON, nós fizemos para a lista toda. Ah, não, mas eu tenho que pegar esse meu usuário que está chegando aqui, ó. Ó. Que é o Uzu, vou chamar ele de Uzu. Olha lá, vai ficar o mesmo nome. Uzu. Eu repeti o código, só repetir. Olha lá. Aqui eu não preciso disso porque não estou numa lista. Ó, 100, 1, 2, 3, deixei fixo no código. Só vou arrumar aqui, aproveitar que estou com a mão na massa. Nem era. Faltou o parente. Hum? Get 100 e o parente. Uhum. Só. Enfim. É porque eu tinha deixado 1, 2, 3 aqui. Não posso fazer isso. Aí. Então, o que nós fizemos aqui? Ó? E eu vou fazer a mesma coisa. Código repetido, né? Ó. Só repetir. É que esse aqui, ele faz o quê? Ele gera JSON para todo mundo. Isso aqui é muito louco. Nós fizemos uma aula. Aí aqui não. Aqui ele vai gerar o JSON só para um. Aí você fala, pô, mas esse código aqui ó, é igualzinho esse, cara. Praticamente. Tem que ter um jeito de otimizar. Tem. A gente tem que pensar no jeito de otimizar. Você não vai fazer isso para todos os seus controles. Você tem que criar um gerador de JSON, que é genérico. Mas não vamos fazer isso agora. Deixar para você fazer. Tá? Porque o foco aqui é o quê? É só fazer o busca por ID e retornar um cara no formato JSON. E aí fica a tarefa para você pensar em deixar isso aqui genérico. Tá? E aqui nesse buscar por ID, eu só vou implementar aqui só para a gente conseguir finalizar lá a preparação para edição. Tá? Então eu vou criar um método lá, buscar por ID, já tem alterar, cadastrar, buscar todos e buscar por ID. Eu definiria onde? Na interface, tá vendo? Buscar por ID. Olha só, o que vai acontecer? Acompanhe o raciocínio. O que vai acontecer? Eu preciso chegar na minha implementação da interface e acrescentar esse método. Olha lá, adicionar esse método. Acrescentei esse método. Ele está ali. Ó. Busca por ID. Olha só o que aconteceu com a minha lista. Também deu BO. Também deu pau. Tá vendo? Por quê? Faltou também, ó. Então, só revisando que essas duas implementações precisam. Não vou implementar aqui o busca por ID. Mas olha só, aqui no banco a gente deveria ter implementado ela. Nós não implementamos. Isso aqui é o da lista, isso aqui é o do banco. Ó. Só vou implementar o do banco. Como o busca por ID é muito parecido com o buscar todos, o que a gente faz? Só copia e cola. Olha lá. Copia e cola. É bem parecido mesmo. Ó, bem parecido mesmo. Ó. Copia e cola. A diferença dele qual que é? Isso, que o retorno é 1. Só retorna um cara. Não é isso que vocês falaram? Então eu venho aqui e coloco assim, ó, where lá, ID igual a um cara aqui, ó, que é o meu ID que eu estou procurando. Entendeu? Ao invés de retornar um while, eu faço assim, ó, se tem alguém, eu retorno esse cara. Não tem lista, né? Não existe lista. Olha lá. Não existe lista, só existe um usuário. Estou fazendo isso aqui para adiantar, tá? Só existe um usuário, só isso aqui, ó. Um usuário apenas, que é esse cara. Eu posso até deixar ele aqui. Assim, ó. Só existe um usuário. Olha lá. Um usuário. E aí o que a gente faz aqui? Ó? Se tem retorno, né, se foi encontrado um cara, só faltou acrescentar um parâmetro aqui. Já vou acrescentar. Se existe resultado, então eu preencho os dados com o resultado desse cara. Certo? E no final, eu retorno esse usuário. Ou ele vai estar nulo, ou ele vai ter alguém. Só isso. Eu simplesmente peguei o da lista, a mesma coisa. Só que o da lista ele percorre, né? Aqui não, aqui ele só pergunta se tiver alguém, eu preencho os caras. Se não, eu retorno nulo. A única coisa que faltou aqui, qual foi? É eu fazer o meu preparador de SQL aqui, setar um inteiro no parâmetro 1, né? Só isso. Só para eu pegar esse ID daqui e jogar aqui. Ó. Então, o busca por ID é muito parecido com o buscar todos,
com exceção de que você não vai buscar um monte, você vai buscar só um. Tá? Então, o que nós temos agora aqui? Nós temos aqui na tela, cadê? Vamos só verificar aqui, desde do front-end. Então, nós temos, ao clicar no editar, ele fala assim, ó, usuário service do front-end, busca por ID, beleza. O usuário service do front-end, o que ele faz? Ele recebe o ID que é para buscar e uma função de callback é onde ele vai entregar o cara já prontinho para ser inserido. Tá? Só que aqui no nosso usuário controller, nós não fizemos o callback. Ele está esperando assim, ó, o usuário. Entendeu? Então, o que a gente faz? Ao invés de fazer assim, o que a gente faz? A gente faz assim. Passou o ID e uma função de callback. Ó. Nós já vimos isso aqui. A função de callback que vai pegar esse usuário e jogar no formulário. Ah, tá vendo? É a função de callback que vai fazer isso. Não existe mais esse usuário aqui, ó. Lembra? Então a gente fala assim, busca por ID, toma aqui o ID. O retorno você pega e faz isso com ele, joga os dados dele na tela. Inclusive, eu vou até sugerir depois a gente colocar mais um campo aqui, ó, que é para ele também jogar o ID na tela. Eu venho aqui, ó, e joga assim, ó, TXT, ID. Vou achar aí, vou criar um cara assim para ele mostrar o ID na tela, só para a gente ver. Clicou, ele traz o cara com o ID lá e mostra lá na tela pra gente. Só pra gente visualizar ele. Tá? Vamos fechar aqui só com o layout e daí a gente para fazer. Vou fechar aqui só com componente. Nós temos aqui um campo usuário, um campo senha. Eu vou acrescentar um campo ID, que vai ficar somente leitura, só para a gente visualizar ali. TXT ID. Entendeu? Não vai ter nada. E vai colocar só aqui, só read only. Só para a gente visualizar, só visualizar ele ali. Aí TXT ID. Beleza? Então aqui que nós fizemos no controller, TXT ID recebe que está chegando. Então buscar por ID chama o nosso serviço que pega esse ID e uma função de callback, faz uma requisição passando como parâmetro ID e o retorno ele devolve para o controller. Lá no back-end, o que ele faz? Ele recebe um parâmetro ID, verifica, ó, tem uma requisição com ID, então beleza, então quer dizer que é para alterar. O que ele quer? Ele quer buscar um usuário com esse ID, eu monto um JSON aqui na mão, no método mais bruto do mundo, e entrego para o cara. O que ele faz? Ele volta para cá, para o callback, com esse cara já no formato objeto. Por quê? Porque aqui no nosso service, olha lá, ele fez a requisição, ele chama aqui e já faz JSON.parse, ele já transforma em objeto JavaScript. Quem que é esse CB? Esse CB é esse cara aqui, essa fonte aqui. Ó. E ele joga na tela, já vindo do banco. E mostra o ID dentro do DOM. Tá? Aqui, não se preocupe se você não entendeu nada, eu também estou com bastante dúvida. Tá bom? É normal, a gente está estudando. Beleza? Então você vem aqui, ó. Aqui é o campo ID gigante, tá? Pá, pimba, salvar. Não foi salvo, por quê? Vamos descobrir. Nem sei se era isso que a gente estava fazendo. Nem era salvar. Mas... Ah, já sei. Então eu estou viajando na maionese. Só 3. Salvar, listou. Cadê? Não era isso não, né? Deixa eu clicar na lista aqui. Não, peraí, a nossa lista pode funcionar. Por que ela pode funcionar? Peraí. Vamos verificar com calma. Com calma. Olha aqui, o inspetor de elemento. Clicou na lista. Deixa eu ver aqui. Não sei se esse botão, a gente nunca mais testou ele, né? ID is not defined. Tá aqui, ó. Olha o problema. Aqui, ó. ID, ó. Realmente não existe. Tá? Por que não existe o ID? Ao clicar no... Não existe ID. Existe o quê? Isso. Aí sim, ó. Aí sim. O negócio tem que ser exato. Senão não funciona. Aí. Agora é certo. Pode ficar tranquilo, eu vou disponibilizar esse vídeo aqui. Você pode assistir 200 vezes. Eu também vou assistir para ver se eu aprendo. Ó, é sério, eu vou assistir para ver se eu entendo o que eu falei. Beleza? Então funcionou. Eu clico aqui, ó. Agora tá até mostrando as senhas, ó.
Vou clicar nesse editar e vai lá na API e tal, entendeu? Ó, clicou, ó, define, trouxe alguma coisa. Entendeu? Nem seja define. Vamos ver o que aconteceu na API? Olha só, deixa eu só verificar aqui se a API está funcionando. Eu vou marcar o breakpoint aqui na API para ver se ele vai entrar aqui, ó. Acompanhe comigo. O vídeo está gigante, né? Mas esse não dá para quebrar em 5 minutinhos, tá? Vai dando um desespero, né? Você vai clicando aqui, segura clica no rola, que é esse besorrinho aqui, tá? Clica nesse besorrinho, porque você vai clicar nele só quando deu aquelas coisas erradas. Então você clica nele, clica no editar. Opa, deixa eu subir primeiro, né? A aplicação. Por que eu não posso esperar, né? Vamos de novo. Eu já esperei bastante, acho que já deu. Deixa eu ver aqui. Eu acho que já está disponível. Então vamos recarregar a página. Mandou listar, trouxe, editar, undefined, e ele não entrou ali no if. Né? Então talvez ele não está nem passando aqui nesse if. Talvez está nulo esse ID, tá vendo? De novo, ó. Editar, chegou lá no get, tá vendo? Só que, olha só, existe esse cara? Ctrl Shift I. Ctrl Shift I, você inspeciona aquele cara. Esse cara é nulo, não existe parâmetro. Então onde está a falha? Está na API ou está no front-end? Uau, na API? É isso? Ó, presta atenção. Ó, esse cara aqui, ó, que pediu para ele, não enviou o parâmetro. Esse cara não enviou o parâmetro. Olha, o jeito que nós estamos fazendo aqui não está correto. Ele precisa do parâmetro ID. Tá? Ele precisa desse cara. Vamos tentar fazer assim, ó, só para vocês entenderem. Ó. Ó. Vamos tentar fazer dessa forma. Vamos lá. Você está mudando o endereço. Não, eu estou chamando o usuário controle, passando um parâmetro igual ID. Você só vai ver pela URL. Ó. É um parâmetro de URL. Como é uma requisição GET, eu posso fazer isso aqui, é carry string que chama. Então vamos lá de novo. De novo, listando. Ó, listei. Não tem ID, certo? Então ele vai entrar nesse else e vai mostrar a lista. Quer ver? Ó? Vou liberar lista. Aí, caiu na lista. Era isso mesmo, que eu carreguei a primeira vez a tela e ele trouxe a lista. Beleza. Agora eu vou clicar no editar. Então não é para ele trazer uma lista, é para ele trazer um cara. Cliquei. Quem que tem que trazer agora? Deixa eu entrar aqui, ó. Agora sim. Então ele vai me trazer aqui na próxima lista, ó, quem que é o cara? É o cara 3. Beleza, consegui pegar. Me retornou? Me retornou alguém? Me retornou o Zé, tá vendo? Agora ele vai passar pelo processo de JSONificação, beleza? E vai retornar para mim o JSON. Pimbou, retornou o JSON. Só que depois que retornou o JSON, ele mostrou o dado dessa forma. Então eu tenho que verificar se a partir do JavaScript, né, como que vai estar esse dado. Tá? Então o problema está no front-end agora. Agora eu vou quebrar no outro vídeo.